Sejam bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo fantástico neste canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar os tipos de massas que a gente mais usa na confeitaria, tá bom? Eu vou te mostrar para que serve cada tipo de massa e qual é o método de cada uma, tá bom? Então vem comigo! A massa mais usada para fazer tortas de padaria. É uma massa de método espumoso. Massas de método espumoso, ela é muito fofinha e ela é mais seca. Essa aqui, pão de ló, ela é mais sequinha. Vamos abrir aqui que eu vou mostrar para vocês. Ela é assim mesma, ela se esfarela mais, ela é feita com 3 ingredientes. A massa original de pão de ló é feita apenas com 3 ingredientes: farinha, ovo e açúcar. Não vai fermento. O que faz ela crescer é a emulsão dos ovos com açúcar que a gente faz na batedeira, que a gente adquire na batedeira, batendo muito. Então, como é que é o processo? Tu vai colocar ovos com açúcar e vai bater por mais ou menos 10 minutos até que triplique esse volume. Aí logo isso, tu vai baixar a tua velocidade da batedeira para o mínimo e vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos, já peneirada. A farinha de trigo, ela tem que ser peneirada na hora. Por quê? Isso garante uma oxigenação melhor do trigo. Ou se a tua batedeira não tem uma velocidade muito baixa, o que tu vai fazer? Tu vai retirar o bol da batedeira e vai misturar na mão com o fouet. Esse é o método do pão de ló. Não pode ir fermento no pão de ló verdadeiro, senão não é pão de ló. Ela é a mais seca de todas as massas que eu vou mostrar aqui, mas porém ela não é tão seca. Por quê? Porque vai bastante ovos. E a gema do ovo tem muita gordura e isso traz umidade para a massa, então ela é maravilhosa, ela não chega a ser uma massa seca. Ela é tipo uma esponjinha. Então, o que acontece com esse bolo? Que ele suporta apenas 2 camadas de recheio. Eu sempre falo assim: massa leve, recheio leve; massa pesada, recheio pesado. Então, esse tipo de método espumoso, a gente não pode rechear, fazer bolo de 3 camadas de recheio e 4 camadas de massa. Não pode, porque não vai ter estrutura. Existem outras formas de fazer o pão de ló. Tem pessoas que batem da seguinte forma: batem só a gema com a metade do açúcar e as claras com a metade do açúcar, ou bate as gemas com açúcar e as claras separadas. Então tem algumas outras formas de fazer esse pão de ló, mas eu gosto muito dessa técnica de bater os ovos com açúcar junto. Isso cresce, fica um volume muito bacana para dar o desenvolvimento na nossa massa que a gente precisa. Então, essa é a nossa massa de pão de ló. De método espumoso, a gente também tem massa chiffon, massa chinoise, massa escaldada. Como é que é o método dessas massas? A massa chiffon, por exemplo, eu tenho uma receita aqui no meu canal onde eu ensino a massa chiffon. Eu vou deixar linkadinho aqui em cima ou aqui em cima para vocês irem lá e conferir. A única coisa que muda da massa chiffon para o pão de ló é que ela vai mais 3 ingredientes, que é o óleo, água e o fermento. Fermento por quê? A gente vai fazer o mesmo método do pão de ló, bater ovos com açúcar até ganhar aquele volume que a gente precisa. Logo após a gente vai acrescentar água e o óleo, que são os líquidos, e quando a gente acrescenta os líquidos, a gente perde muita bolinha de ar que a gente adquiriu batendo os ovos com açúcar. Então, por isso que a gente precisa da ajuda do fermento nessa massa. Ela é uma massa mais úmida que a pão de ló por conta da gordura e forma líquida que é o óleo. É uma massa maravilhosa. E aí temos a nossa massa genoise. Também ela é muito gostosa, ela é úmida e também leva gordura. O método dela é da seguinte forma: é um método muito diferente, porque a gente vai levar os ovos inteiros com açúcar para a panela no fogo bem baixinho ou em banho-maria. E vamos mexer ali até que o açúcar dilua. Quando o açúcar diluiu, a gente pega essa mistura,
coloca na batedeira e deixa bater, 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 bater muito até dobrar de volume. Esse método é muito diferente. E aí tu vai acrescentando a farinha, o fermento e por último vai a manteiga derretida. Sim, esse é o método de massa genoise, mais uma massa de método espumoso. E aí temos também as massas escaldada. Por quê? Ela é uma massa que a gente aquece o leite, ferve o leite com a manteiga, ferve mesmo. E aí os teus ovos com açúcar vai estar lá batendo. Quando dobrar esse volume, ganhar o volume que a gente precisa, tu vai jogar esse leite fervendo com a manteiga nesses ovos já batidos em velocidade baixa e logo após tu vai acrescentando os teus secos, farinha e o fermento. Esse método é escaldoso, então a gente chama de método escaldoso. Quando a gente escalda, a gente pega o líquido quente, que é o leite com a manteiga, e larga nos ovos. E aí temos também agora nossas massas amanteigadas. Massa amanteigada, ela é feita com manteiga ou óleo. São massas estruturadas, que a gente chama estruturadas de verdade, que aguenta peso, aguenta recheio firme, aguenta pasta americana, buttercream, porque o buttercream ele pode rachar se tiver uma instabilidade dentro do bolo. Então, são massas ideais para esse tipo de finalização. Eu tenho aqui uma massa, vou abrir. Essa massa ela é de cacau, de chocolate. É uma massa feita com óleo. Eu vou abrir essa massa aqui para vocês verem a umidade. Vocês vão ver que essa aqui tá mais baixinha, por quê? Porque quando eu faço os bolos, eu já gosto de dispor a massa para não ter que cortar elas no meio. Eu só tiro o topinho e monto ela, assim me dá mais estrutura para o bolo. Olha que linda essa massa. Ela é bem úmida também. Úmida, úmida, úmida. É a mais úmida de todas por conta que vai a gordura líquida que é o óleo. Então toda a massa, lá no método espumoso, as massas que levaram óleo, elas são mais úmidas que a massa que não leva óleo. Então no método amanteigado também, a que leva óleo, ela é mais úmida que a que leva manteiga. Aqui eu tenho uma massa de baunilha com óleo também. Aí aqui, o que acontece? Quando eu disponho a massa para assar na assadeira, além dela ser de fundo falso, removível, eu não unto as laterais, mas não tem problema, tu pode assar em assadeira normal também. Coloca papel manteiga e unta apenas o fundo, coloca papel manteiga só no fundo ou desmontante só no fundo. Não unta as laterais. Olha só, tu tá vendo que essa massa aqui, ela tá toda grudadinha na volta, né? Por quê? Porque eu não untei as laterais. O que acontece? Se tu untar as laterais, o teu bolo vai crescer e ele vai soltando das paredes da forma. E aí ele vai criando forma de cone, tá bom? Então ele precisa se agarrar na parede da forma para ficar retinho. Aí para soltar, vem com uma espátulazinha e vai soltando aqui, ó. Essa película aqui. Se é de fundo removível, tu nem precisaria untar, mas mesmo assim eu coloquei um papel manteiga, olha. E esse aqui também é uma massa com óleo, massa estruturada. Então vamos abrir essa massa aqui para mostrar para vocês como é que ela é por dentro. Olha, uma massa muito úmida. Olha a minha mão. Então temos massa com óleo de chocolate muito úmida também e massa de baunilha. É a massa mais fácil que tem para se fazer, porque não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, é na mão mesmo. O que acontece? Tu vai misturar os ovos com açúcar, homogeneiza, depois tu coloca todos os líquidos ali, aí em outro bol tu vai peneirar todos os secos, inclusive o fermento, dá uma misturadinha só nos secos, vai pegar esses secos e ir colocando na mistura líquida
e mistura ali na mão assim, ó, papum, e deu. É a mais rápida que existe. Agora temos aqui a nossa massa amanteigada. Sim, vamos abrir ela aqui para vocês verem. Ela vai manteiga. O que acontece com a massa amanteigada? No meu paladar, é a massa mais deliciosa que existe no meu paladar. Massa amanteigada também ela é muito estruturada, assim como a massa com óleo. São duas massas muito estruturadas para tu consegue fazer bolos de andar. Quer fazer bolo de andar? É com esses dois tipos de massa. Massa estruturada, ou com manteiga ou com óleo. Essa massa com manteiga, o que acontece? Ela é uma massa adequada para comer em temperatura ambiente. O que acontece? Esse bolo, para consumir gelado, ele fica um pouquinho mais durinho. Por quê? Por causa da manteiga. É um bolo que a gente indica para o cliente assim, olha, tira uma horinha antes de consumir, ou 30 minutos já serve antes de consumir. Porque daí vai ficar cremosinho, vai juntar com o recheio, vai ficar maravilhoso a textura na boca, tudo vai derreter uniforme. Porque a manteiga, quando tu leva para a geladeira, ela fica firme, né? E quando ela está em temperatura ambiente, ela fica mais macia. Então, na massa é a mesma coisa. Pra tu ver, um bolo desse aqui quentinho é o melhor bolo que tu pode tomar com um cafezinho. É a melhor delícia. Agora, ele gelado, a gente tem que sempre explicar pro cliente. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Eu amo trabalhar com massa amanteigada. Aí o que acontece? Ana, meu bolo tá meio seco. O bolo, na realidade, ele não tá seco. O bolo tem que ser consumido em temperatura ambiente. Bolo de massa amanteigada com manteiga. Substituição. Dá para usar margarina, Ana? Então, dá para usar margarina sim, com 80% de lipídios. O que acontece com a massa amanteigada que tu usa a margarina? A margarina na massa, ela vai te tirar um pouco do sabor. Tu comer uma massa feita com manteiga é totalmente diferente de tu comer uma massa feita com margarina. Mas tu vai ganhar mais umidade. A margarina, ela é mais mole que a manteiga. Então, ela é feita com um percentual de gordura vegetal. Por isso que ela traz mais umidade. O óleo não é vegetal? É bem úmido. Então, a massa feita com margarina, ela é bem úmida também. Só que o sabor tem um pouquinho de diferença no sabor da manteiga para a margarina. A manteiga, ela derrete na tua boca. O método de fazer essa massa é muito simples também. É um método que a gente chama de método cremoso. Assim como as de método espumoso, essa é método cremoso. Como é que é? Tu vai colocar na batedeira a manteiga. Manteiga em temperatura ambiente, mas ela tem que estar em ponto de pomada. Porque quando a gente fala em temperatura ambiente, aqui no sul mesmo é muito frio. No inverno, a temperatura ambiente fica que parece que estava na geladeira a manteiga. Então ela tem que estar em ponto de pomada. Aí tu leva a manteiga para a batedeira junto com o açúcar. E tu vai bater muito bem, muito bem, até ficar um creme esbranquiçado. Ficou um creme esbranquiçado, o que acontece? A gente vai acrescentando em duas partes os ovos. Vamos acrescentando os ovos, mexe, acrescenta outra parte e mexe. Depois que homogeneizou isso, a gente coloca todos os líquidos de uma vez só e vai colocando secos peneirando, tá bom? É muito simples essa massa também, é método cremoso. E pode saborizar muito bem essas massas, viu? Pode saborizar com raspas de fruta, com pasta saborizante, pode saborizar, fazer de cacau, de chocolate. Aí tem uma substituição que a gente tem que ver bem certinho. Essa massa aqui amanteigada, eu saborizei ela com raspa de limão. E tem um cheiro maravilhoso. Então, um resumo aqui do nosso vídeo. Massas de método espumoso. Massa pão de ló com 3 ingredientes, massa chiffon, massa genoise e massa escaldada. Esses 4 tipos de massa têm o mesmo método, que é método espumoso. O que acontece com elas? Elas não aguentam muito peso, recheio muito pesado e não tem estrutura para montar bolos de mais de 3 camadas e bolos de andar, certo? Por exemplo, bolo no pote para vender, tu pode muito usar o pão de ló, que é com 3 ingredientes, a massa mais barata que existe, fofinha e gostosa, tá bom? Agora, as massas amanteigadas.
massas amanteigadas com óleo, massas amanteigadas com manteiga. São massas 100% estruturadas. Aguenta recheios, aguenta 3, 4, 5, 6 camadas de recheio, aguenta bolos de altura dupla, aguenta bolos de andar, aguenta pasta americana, buttercream, ganache, brigadeiro, aguenta muita coisa. Espero que tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma maneira esses vídeos, explicando qual a função de cada massa. O pão de ló tem a receita lá no feed do meu Instagram. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu Instagram, o link para tu entrar lá no feed, tem essa receita que eu coloquei lá. A chiffon também tem no meu canal do YouTube. E muito obrigada por ficar até aqui. Eu espero ter te ajudado de coração. Esse conteúdo foi um conteúdo que eu resolvi trazer pra cá. Por quê? Porque eu tinha muita dúvida no início. Eu fazia bolo com recheio de brigadeiro e muito recheio com pão de ló, e se desestruturava todo. Eu já fiz naked cake também desestruturada. Eu não sabia que tipo de massa eu deveria usar para determinado bolo. Então, a minha dificuldade lá no início, eu trouxe pra cá pra compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo, assim, ó, de